meus amores! A Pro irá agora falar sobre leitura dos números decimais, né? Então, da mesma forma como nós aprendemos a ler os números fracionários, né? 1/3, 1/5, 1/6, os números decimais também têm uma forma de como a gente pode lê-los, né? Então, aqui, ó, cada algarismo da parte inteira, né? A parte que fica antes da vírgula, ou da parte decimal, a parte que fica depois da vírgula, ocupa uma posição ou ordem, né? Na parte inteira a gente fala sobre unidades, dezenas e centenas. Em se tratando da parte decimal, nós iremos falar sobre décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, né? Centésimos de milésimos. Essas são algumas nomenclaturas que nós utilizamos. Então, quando a gente fala de décimos, quando houver uma casa decimal, que vem de 10, né? Quando houver duas casas decimais, é centésimo. Quando houver milésima, quando houver 3 casas decimais. Sim, Pro, mas como assim? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2,5. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem uma casa, então é a casa decimal. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2,55, ó, aqui se trata de duas casas decimais, então é centésimo, né? E se eu tenho aqui, por exemplo, 555, aí se trata da casa dos milésimos, né? Tem 3 casas, então se fala dos milésimos. E assim sucessivamente, nós temos os décimos, centésimos e milésimos. É o que se trata aqui, certinho? Se tratando aqui da leitura, eu tenho esse exemplo aqui, 1,2. Como é que eu posso ler? 1 inteiro e 2 décimos, né? Porque eu tenho uma casa aqui, ó. Se eu tenho aqui duas casas depois da vírgula, né? Eu tenho 79 centésimos, certo? 0 inteiros e 79 centésimos. É a forma como nós temos que ler os nossos números decimais. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 5 e tenho aqui 2, 5, 3, pronto. Eu tenho 5 inteiros e 253 milésimos, certinho? Então, sobre leitura dos números decimais, não tem segredo, não. A gente sempre vai analisar aqui a parte inteira, que fica antes da vírgula, e a parte decimal. 2 inteiros e 5 décimos. Eu tenho aqui, ó, 13,57, seria 13 inteiros e 57 centésimos. Lembra que aqui tem duas casas, ó, uma e duas, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, 25 inteiros e 543 milésimos, então é muito fácil fazer a leitura dos números decimais, certinho?